Galera, agora nós vamos estudar o past, o passado do inglês. Como nós temos o presente, que é uma ação que é agora, nós temos o passado, que foi ontem, yesterday. Como nós vamos fazer isso? Lembrar da estrutura. No simple present, nós temos a seguinte estrutura: sujeito, verbo e complemento nas afirmativas. No passado, a estrutura é a mesma: sujeito, verbo e complemento, com algumas diferenças que nós temos que dar o tom de passado. Por exemplo, I worked at school. Eu trabalhei na escola. Posso colocar um yesterday no final? Ok, pode. Ou não, se não quiser também. Ok, eu trabalhei, já dei ideia de passado. Ok? O que eu fiz de diferente? No verbo que eu usei, se fosse presente, eu falaria só I work. Eu trabalho. Mas, neste caso, que é passado, eu acrescentei ed no final do verbo. Worked. Esse ed, ele tem uma regrinha para nós aplicarmos, que sempre, quando queremos nos referir a passado, vai ficar com ed ou um acréscimo de um d, se já existe um e antes. Mas são aquelas regras que eu vou dar posteriormente para vocês. O importante é vocês gravarem a estrutura. Estrutura: sujeito, verbo e complemento, sendo que o verbo é acrescentado ed. Ainda temos quando usamos o verbo to be. Verbo to be, lembrando ser e estar. Quando o verbo to be, nos referimos a ele no passado, ele se conjuga por was ou were. Quando ele é conjugado como was, é para sujeito no singular. Exemplo: I was happy. Eu estava feliz. You were tired. Você estava cansado. He was ugly. Ele era feio. Então, was eu vou usar para he, she, it e I. Eu. I. Ok? Eu vou usar was. Quando eu usar o were, será o sujeito they, ou eles, né? They, eles, ou we, nós, ou you, você, tá? Isso, se tu veres uma frase e ela tiver was ou were, já sabes que é no passado. Se veres uma frase e ela tiver um verbo com ed no final, refere-se ao passado também. E outra pista para te verificar se uma frase está no passado: verifique então se ela tem o sujeito e o verbo com ed, ou was ou were, e o final desta frase, lá no finalzinho do complemento, aparecer yesterday, last week, last day. São
formas de tu saberes que esta frase está no passado. Advérbios de tempo, né? No passado. Ontem, a semana passada, dia passado, ok? Isto é na formação do past simple afirmativo. Mas, e se tu quiseres interrogar ou negar? É possível e é simples. E você consegue. Como que é feito isto? Bom, vocês lembram que lá no present, quando eu queria interrogar, e eu estava falando em um verbo que não era to be, um verbo qualquer, eu usava um auxiliar, que era do ou das. Pois bem, na mesma forma como eu uso no presente do e das, agora eu vou continuar usando o verbo fazer, do, mas ele vai ser auxiliar e nós vamos escrever ele como did, D-I-D. E aí, eu falei para vocês, I was tired. Eu estava cansada. Nesta forma, quando é o to be, eu vou usar o to be na frente. Was I tired? Eu estava cansada, mas se eu tivesse falado para vocês, I work at school yesterday, eu trabalhei na escola ontem, para perguntar, eu vou usar o did. Vai ficar, did I work at the school yesterday? Did I work at school yesterday? Entenderam? E se for negar? Se a frase tiver o verbo to be, logo após do verbo to be, was ou were, eu vou colocar not. Se esta frase não tiver o verbo to be, for um outro verbo, eu vou usar o meu auxiliar, did, que deve vir depois do sujeito. Exemplo, eu tinha falado para vocês, I did, aliás, eu tinha falado para vocês, I worked at school. Ok. Agora eu vou passar para negativa. Eu vou dizer para vocês que eu não trabalhei na escola. Então, I did not work yesterday. Vocês viram que sumiu o ed do final do verbo? Que na afirmativa eu tenho que acrescentar ed. Mas quando eu interrogo e nego, o verbo vai para o infinitivo, ou seja, sem estar conjugado. E o meu auxiliar é que vai fazer este papel de dar a ideia de passado. Deu para entender? Eu espero que sim. Beijo, até depois no próximo vídeo.